Olá, alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o momento que vocês estiverem assistindo a este vídeo. Hoje faremos a correção da atividade avaliativa número 3, postada na última quarta-feira, dia 23 de setembro. Esta atividade trata sobre o autoritarismo no Brasil, na qual nós elucidamos que nós temos, por raízes históricas, uma série de comportamentos autoritários que fazem da nossa sociedade ser extremamente violenta, principalmente para com aquelas fora daquilo da cultura dominante, hegemônica, considerada como o normal. Nesse sentido, vamos trabalhar as questões. A lista de chamada, etapa número 1, vamos lá? Está assim no enunciado: o homicídio de mulheres por diversas razões, como estupros ou crimes passionais, ou seja, envolvidos com a emoção, é mais comum em sociedades patriarcais, masculinas, machistas, em que há tolerância em relação à violência contra a mulher. Esse crime é denominado, a letra correta seria a letra número A, feminicídio, que na sociedade brasileira só aparece na letra da lei como um crime tipificado no Código Penal em 2015. Vamos lá. Outra questão trata-se da questão número 2. O estabelecimento de uma fronteira social, ou seja, relacionado às classes sociais, ou espacial, no sentido do espaço em que eu posso ocupar, aumenta as desvantagens de grupos discriminados. É imposto por leis que caracteriza-se como uma ação política para manter essa distância. Essa definição que eu acabei de falar, ela diz respeito ao quê, meus alunos? Ao preconceito. O preconceito, ele é um sinal, ele é uma característica de sociedades autoritárias. Mesmo que você tenha um governo legitimamente eleito, de forma democrática, como o nosso, isso não significa que as práticas e atitudes não possam ser autoritárias e violentas, que é o que acontece. Você tem um regime de governo democrático, mas você tem toda uma linguagem, toda uma ação social e uma ocupação de espaços que passam pela figura do preconceito. Esse preconceito que dificulta o acesso integral e universal à nossa democracia. Na questão número 3, nós temos como enunciado: a discriminação e o preconceito racial, embora sejam considerados crimes, ainda são práticas constantes da nossa sociedade. Esses são crimes inafiançáveis, ou seja, que você não pode pagar uma fiança para poder ser liberto antes do julgamento. Ou seja, não pode haver liberdade provisória. É imprescritível, ou seja, independente do período, do ano do que ele ocorre, passados 20, 30, 40, 50 anos, você pode ser julgado por esse crime. Por isso que é imprescritível, por isso que ele não prescreve, ou seja, por isso que depois de passado um momento do período em que o crime foi ocorrido, você não pode ser julgado por ele. Não nesse caso. Os crimes envolvendo crime de raça, de preconceito racial, de discriminação, eles não são prescritíveis. Nesse caso, você deveria assinalar a alternativa incorreta, ou seja, aquela que não faz parte desse processo, e seria a letra B. A indiscriminação inexiste quando há distinção, exclusão, restrição e privilégio com base na etnia ou cor. É o contrário. A discriminação, ela existe, ela se realiza quando você estabelece padrões de diferenças, critérios de diferenças que subjugam uma parcela da população e a impede de ter acesso a todos os direitos universais garantidos pela democracia. Então, a letra correta, que na realidade é a incorreta, é a letra B. Questão número 4. A comparação entre os dois textos abaixo permite afirmar que... Então, você tem dois textos que estão dentro desse contexto do preconceito e da discriminação racial. Então, nós temos, no texto 1, a ministra da Igualdade Racial, Luísa Barros, do PT, acusa a polícia e os frequentadores de shoppings de discriminar jovens negros nos que foi conhecido como rolezinhos. As manifestações são pacíficas. Já no texto número 2, não se percebia originalmente nenhuma motivação de classe ou de raça nos rolezinhos. Agora sim,
Grupos de esquerda, os tais movimentos sociais e os petistas estão tentando tomar as rédeas desse movimento. Então você tem dois tipos, duas interpretações diferentes sobre o mesmo movimento social. Um que aceita e aplaude e justifica os rolezinhos no sentido de uma tomada de espaço de uma classe que sempre foi marginalizada, e o outro que passa a problematizar o uso político dessa ocupação de espaço, que também é muito característico da sociedade brasileira. Nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa número C, ou seja, vamos lá. O texto 1 aborda o tema pelo viés da segregação, da discriminação, e o texto número 2 critica a manipulação da opinião pública. Ou seja, como que você manipula os outros por meio da imprensa e a maneira como você escreve. Então, a letra correta seria a letra número C. E por fim, nós temos a questão número 5, que fala: as conhecidas canções da música popular brasileira, MPB, ajudam a desmascarar, através da ironia, atitudes que desumanizam e coisificam, consideram o outro como coisa, como mercadoria. Nesse sentido, qual seria a alternativa correta dentro desse contexto do preconceito, do autoritarismo da sociedade brasileira? A letra número B. Letra B. Preconceitos não podem ser entendidos no plano humanizado da cultura, e sim no da dominação e opressão. Ou seja, o preconceito é uma ferramenta de dominação, é uma ferramenta de opressão, de afastamento de uma maioria aos direitos que são considerados universais e que, desta forma, garantem a dignidade humana. Essa foi a atividade número 3, ligado ao autoritarismo no Brasil. Vejam a correção, comparem com o que vocês fizeram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.